morning, my friends. How are you? I hope you can be fine, okay? And I'd like to know that I'm missing you a lot. Ok, pessoal, bom dia a todos, né? Bom dia. Espero que vocês estejam bem. Então, eu queria falar para vocês que eu estou sentindo muita falta de todos, ok? Todos vocês, certo? Bom, nessa aula nós vamos ver aqui os nossos dois temas que nós já vimos aqui em sala de aula, né? Só para darmos uma revisão para vocês, sobre o que nós chamamos de falsos amigos, né? Falsos nomes ou também de palavras enganosas, certo? É o nosso primeiro assunto. Depois iremos falar sobre os verbos anômalos, verbos modais ou os verbos auxiliares, certo, pessoal? Então vamos lá, vamos iniciar então nossa primeira aula com os nossos true and false cognates, né? Os nomes verdadeiros ou falsos que nós vimos aí na apostila de vocês, né? Também chamado de false friends ou falsos nomes, falsos amigos, false friends, falsos nomes, né? E que mais? Deceptive words, são palavras enganosas, né? São palavras que vão nos enganar com relação à sua grafia aí, né? Nós vamos ver aqui. Então, os falsos nomes, né? Também chamados de falsos amigos, palavras enganosas, são palavras que nos induzem a pensar que seja uma parecida que nós conhecemos na língua portuguesa, e na verdade não é. Portanto, é comum um erro gramatical quando nos deparamos com essas palavras ou esses falsos nomes e também chamado de falsos amigos, né? Ou também conhecido como palavras enganosas, deceptive words. Ok, pessoal? Vejamos alguns exemplos aqui para vocês terem uma ideia. Então, a palavrinha library, né? Que na verdade parece a palavra livraria na língua portuguesa, né? Ela significa o quê? Biblioteca, ok? Então, veja bem aí que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A palavrinha actually, que parece atualmente, significa o quê? Na verdade ou realmente, ok? Terceiro aí é o verbo to pretend, que nós temos aí, que todo mundo pode achar que parece o verbo pretender, mas na verdade é o verbo fingir, ok? Depois a palavrinha fabric, que parece fábrica, tá? Na realidade é tecido, pano, ok? 5, a palavrinha college, que parece colégio, e na realidade é faculdade. E 6, a palavra data, que parece data até mesmo, né, na escrita, igualzinha aí, né? Na realidade significa o quê? Dados ou elementos também, ok? E a palavrinha parents, que também parece muito aí a palavra parentes na língua portuguesa, que no inglês na realidade significa pais, né? Certo ou não? Então esses aí são alguns exemplos dessas palavras, né, chamadas dessas três denominações. False cognates, que significam falsos nomes, false friends, falsos amigos, ou também deceptive words, que são palavras enganosas, né, que vão nos enganar aí, obviamente, quando aparecerem, ok? Então nós temos que ter uma atenção especial, pessoal, porque se aparecerem essas palavras, obviamente, né, em textos ou até mesmo em exercícios, se nós não soubermos aí o significado real delas, nós vamos, obviamente, cometer os erros, né, que aparecerem para nós aí de exercício, até mesmo de interpretação, tá? Ok? Então temos que ter bastante atenção com relação a essas palavras. Nós colocamos aqui agora uma relação, né, das que mais aparecem para nós, tá? Vamos só ressaltar algumas para vocês aqui, né? Temos aí a palavrinha novel, né, que todo mundo acha que é novela, não é novela, é romance, né, um falso cognato que aparece bastante, ok? Depois temos o quê? A palavra o quê? Policy, policy, com Y aí no final, né? Ela significa o quê? Diplomacia, né? A policy ou política, ok, pessoal? Então, cuidado com relação com essa palavra aí, ok? Depois, é o verbo to push, todo mundo acha que é o verbo puxar, não é, é o verbo empurrar, ok? Lá do outro lado, nós temos lá a palavrinha resume, né? O verbo to resume não é o verbo resumir, é o verbo retomar. É muito importante que nós saibamos aí essas palavrinhas. Depois, a última, ingenious. Ingenious não é ingênuo, é hábil, é engenhoso, ok? Então, colocamos algumas que mais aparecem para nós, para que vocês possam estar cientes aí das que podem aparecer para nós, ok, pessoal? Muito bem. Então, esses são os falsos amigos, falsos nomes, ou as palavras enganosas, né, que podem aparecer para nós aí em alguns exercícios, ou alguns textos, e que nós temos que ter atenção redobrada para não esquecermos, obviamente, o verdadeiro significado de cada uma delas, ok? Muito bem. Nosso próximo assunto agora, né, são chamados de verbos o quê? Auxiliares, né? O verbo
de modo ou também de verbos anômalos. Tem essas três definições: anômalos, verbos auxiliary verbs ou modal verbs. Então, chamado de verbos anômalos porque não sofrem o quê? Nenhuma anomalia ou modificações quanto à sua conjugação. É a primeira observação que nós temos lá, ok? Depois são chamados de verbos auxiliares, pois não necessitam de um auxiliar para colocar a frase na forma negativa ou interrogativa. Nós vamos ver os exemplos daqui a pouco, ok, pessoal? E depois nós temos aí o que? São chamados verbos modais porque eles necessitam vir seguidos de outros verbos, né? E lembrando que esses outros verbos sempre deverão estar na forma infinitiva sem a partícula to. Agora, detalhe importante, né? Quando nós temos uma locução verbal aí na língua inglesa, dois verbos, por exemplo, assim, eu falo assim, ó, eu gosto de nadar. Então eu tenho o verbo gostar e o verbo nadar. Toda vez que eu tenho uma locução verbal, né, na língua inglesa, o segundo verbo sempre aparece na forma infinitiva com a partícula to, né? Mas quando nós temos os verbos anômalos, eu tiver essa locução verbal, quase todas as frases nós vamos ter, esse segundo verbo não pode aparecer com a partícula to. Ele também tem que estar sempre na forma infinitiva, sempre sem a partícula to. Então, quando eu falei eu gosto de nadar, essa frase em inglês ficaria o seguinte, ó, I like to swim. Então, perceba que o segundo verbo tem que ter a partícula to. Mas quando nós tivermos os verbos auxiliares, os verbos de modo, né, obviamente isso não vai acontecer. Tá certo, pessoal? Esse é um detalhe importante que nós temos que colocar para vocês. Agora, fizemos aqui algumas colocações importantes sobre o que? Esses verbos auxiliares ou verbos modais, né? E também chamados de anômalos verbos. Quais observações? Primeiro, o primeiro verbo que nós vamos analisar é o verbo can. Tá? A tradução dele significa o quê? Poder. Ele é usado para indicar uma capacidade ou habilidade. Exemplo, I can swim. She can swim. Então perceba que esses dois exemplos, pessoal, o que aconteceu aqui? Nós temos sujeitos diferentes para I e para she. Se fosse qualquer outro verbo conjugado no presente simples, para she o verbo estaria conjugado de outra forma, não da mesma forma que como I, ok? Então, I can swim é a conjugação, she can swim é a mesma conjugação. Por quê? Os verbos anômalos não sofrem alterações ou modificações na sua grafia quando forem conjugados nos tempos verbais, ok? Sinônimos deles. To be able to, sinônimo de can, to be able to. Então, olha o exemplo lá de cima. I am able to swim ou she is able to swim. Tá? Então, to be able to é um sinônimo de can, ok? Bom, segundo verbo, o verbo may também significa poder. Ele é indicado para usar uma permissão, né? Usado para indicar uma permissão ou uma possibilidade ou probabilidade. Exemplo, you may leave, você pode partir. It may rain, né? Pode chover. Sinônimos deles, olha, pode ser dois. Pode ser to be allowed to ou to be possible that. Então, se eu quiser reescrever as frases com os sinônimos, ficaria you are allowed to leave, it is possible that it rains. Ok? É possível que chova. Bom, o terceiro verbo, pessoal, é o verbo must, que significa dever no sentido de obrigação. Né? O uso dele indicando uma obrigação. Exemplo, you must obey the traffic terms. Você deve obedecer os termos ou as leis do tráfego, ok? Sinônimo de must é have to. Então, olha o exemplo lá, reescrito com o sinônimo. You must to obey, né? You must to obey, you have to obey the traffic terms, né? You have to obey the traffic terms, ok? E o que mais aparece para nós é essa observaçãozinha que nós temos aqui, pessoal, né? Que está aqui do lado esquerdo, né? Olha só, prestem bem atenção. Must mais not, que é igual a mustn't, na forma abreviada, contrata, sempre vai indicar uma proibição. Tá? Exemplo, you mustn't smoke here, você está proibido de fumar aqui. E por que é o que mais aparece para nós? Porque é justamente essa observaçãozinha que a gente costuma às vezes esquecer, né? Ou seja, a questão geralmente de vestibular, quando aparece o must, né? É exatamente isso. Indica a alternativa onde aparece uma, o quê? Proibição. Então, nós temos que lembrarmos que proibição é onde aparecer must mais not, ou mustn't, certo? Bom, temos algumas observações importantes a fazer sobre esses verbos anômalos, pessoal. Não tem to na forma infinitiva, né? Nós já vimos isso. Então, por exemplo, eu quero falar o verbo nadar, em inglês, né? É o verbo to swim, tá? O verbo
jogar, brincar, tocar. Verbo to play. Então, todo verbo na forma infinitiva em inglês tem a partícula to, exceto os verbos anômalos. Portanto, não existe o verbo to can, to may, to must. Isso não existe. Certo? Então, ficarem atentos com relação a isso. Depois, segunda observação, os verbos anômalos não têm S nas terceiras pessoas do singular. Tá? Eles apresentam a mesma forma para qualquer sujeito em qualquer tempo verbal. Por isso são chamados anômalos, não modificam. A conjugação deles são iguais para todas as pessoas, ok? Olha os exemplos. I can speak French, eu posso falar francês. She can speak French, ela pode falar francês. Então, o verbo sujeito sendo I ou she, o verbo anômalo can não sofreu modificação, ok? Os verbos anômalos não são seguidos de to quando antecedem outros verbos na forma infinitiva, apesar da tradução deles ser feita, né, na forma infinitiva. Então, isso quer dizer o seguinte, quando eu tiver uma locução verbal, né, ou seja, dois verbos que vão aparecer sempre com os verbos anômalos, olha lá, I can speak French very well, eu posso falar francês muito bem. O que acontece? Nós temos o verbo can, que é o verbo auxiliar, e depois temos o verbo to speak, né? Isso aí, essa locução verbal com os demais verbos na língua inglesa, o segundo verbo sempre tinha que vir com a partícula to. Mas quando o primeiro verbo for um verbo anômalo, um verbo auxiliar, o segundo verbo nunca pode aparecer a partícula to, né? Para indicar que ele está, obviamente, aí na forma infinitiva. Ou seja, concluindo, nós não podemos ter a partícula to nem antes, nem após os verbos anômalos. Ok? Então, essa é a observação importante que nós temos aí para vocês. Tá? Letra D. Os verbos anômalos não possuem a forma ing, não possuem forma de gerúndio, né? Então, não posso falar podendo, né? Devendo em inglês, não posso, não existe essa forma de ing com os verbos anômalos. Letra E. Os verbos anômalos não possuem as três formas principais dos verbos comuns, ou seja, infinitivo, passado e particípio passado. Por esse motivo, não podem ser conjugados em todos os tempos verbais. Tá claro? Eles só podem ser conjugados no presente, passado e futuro. Ok? Os verbos anômalos recebem o not depois deles para formarmos o quê? Para fazermos a forma negativa. Então, a forma negativa é só colocar depois dele a partícula not. Exemplo, you may not leave after 10. Você não pode partir depois das 10, ok? Então, você não pode partir depois das 10. Você não pode sair depois das 10, ok? Os verbos anômalos vão para a frente do sujeito na forma interrogativa. Então, na forma interrogativa, basta colocarmos no início da frase. Certo, pessoal? Perceba o exemplo aí, ó. May I go out? Eu posso sair? Então, forma interrogativa é só colocá-los o quê? Antes do sujeito. Certo? Muito bem, pessoal. Agora, nós vamos colocar aqui o seguinte, olha, só para a gente ter uma noção, né? O presente, o passado e o futuro dos verbos. Olha aqui. O verbo can, no passado dele é could, e o futuro é will be able to. Certo? O verbo may, passado dele é might, tá claro? Que é o verbo poder também, né? E o futuro é o will be allowed to ou will be possible that. Então, são as duas formas de futuro do verbo may. Já o verbo must, o passado dele é o quê? É had to, ok? E o futuro, will have to, ok? Então, esse aí é o passado de must, é had to, e o futuro é will have to. Claro? E esses dois verbos aqui, pessoal, olha, should e o ought to, significam deveria. E ele só aparece o quê? Na forma de passado, ok? Só no passado, então, que deveria, tá? Então, olha só, na forma interrogativa e negativa, os verbos anômalos no passado seguem a mesma regra do presente, ou seja, se eu for escrever o passado do verbo, ele não vai sofrer modificação para nenhuma pessoa, ok? Observação importante, os verbos should e ought to são sinônimos e só aparecem na forma de passado. Tá? Simples, né? Ou seja, não tem presente nem futuro, tá claro? Então, e ambos indicam o quê? Uma sugestão ou um conselho. Exemplo, you look tired, tá? You should or ought to go to bed. Então, você parece cansado, você deveria ir para a cama, tá? Indicando aí um conselho, né? Ou uma sugestão. Certo, pessoal? Então, observações importantes, sabemos aí qual que é o presente dos verbos, o passado, e também o futuro deles, certo? E lembrando que não sofrem modificações com relação à sua conjugação, ok? Não. Para pessoas, quaisquer que seja o sujeito, os verbos serão da mesma grafia para todos eles, ok, pessoal? Bom, com isso encerramos a nossa terceira videoaula, ok? Thank you very much indeed
Muito obrigado mesmo, tá? E vamos encerrar com a nossa frase importantíssima, né, pessoal? Believe in the power of education. Então, acreditem na força ou na força da educação, né? Ou no poder da educação. Acredite no poder ou